Sobreviver. Essa era a realidade de Lionel Messi. Durante as eliminatórias da Copa do Mundo, Messi e a Argentina voaram para o Brasil para um confronto muito aguardado, e eles chegaram pensando que o pior cenário seria uma derrota, até que as coisas ficaram mortais. Depois de sofrer uma derrota de 3-0, todo o elenco da Argentina ficou tão envergonhado que queria sair do país o mais rápido possível. Em vez de esperar um dos jatos de Messi, todos pegaram o avião boliviano da Lamia para um voo de última hora. E a decolagem foi tranquila, os caras estavam no ar e isso era algo que eles já tinham passado centenas de vezes. Desta vez, deveriam ter checado quem pilotava o avião. 4 horas após decolar para Buenos Aires, o avião apresentou um erro inesperado. O que era um voo de rotina virou uma situação de vida ou morte. O avião voava a 20 minutos além do limite de combustível. Agora os pilotos tinham só 18 minutos para pousar, ou então. Quando o avião tremeu, os pilotos entraram em pânico e chamaram no rádio até encontrar um local para pousar. O avião chegou rapidamente, com poucos minutos de sobra. Ao pousar, Messi e seus colegas correram do avião. Mesmo traumatizados, precisavam estar em outro país antes do amanhecer e terminaram o voo em outro avião. Mal sabiam eles que isso foi na verdade uma bênção, pois logo após o avião boliviano Lamia reabastecer, decolou para outro destino, mas nunca chegou, impactando diretamente uma montanha e matando 75 dos seus passageiros. Então Messi teve sorte, cara. Diferente do Neymar, pois o que ele pensou custar 200 mil quase lhe custou a vida. Veja, Neymar sempre quis viver na pista rápida, e tinha um carro que ele sempre cobiçou, uma Ferrari Spider vermelha. Assim que Neymar recebeu o primeiro grande salário, foi a Ferrari, gastou 275 mil e ostentou no Instagram para ganhar likes. Talvez ele devesse ter pensado antes de viver a 320 km por hora. Algumas semanas depois, no dia do jogo, Neymar acordou recebendo muitas mensagens dos colegas de equipe. O clube planejava treinos extras no centro de treinamento, mas Neymar, com pressa, esqueceu de ver a previsão do tempo. Então ele entrou na sua Ferrari e saiu em 60 segundos. Na época, Neymar estava preocupado, 6 jogos sem gols e um processo que podia dar 2 anos de prisão. Nada disso importou quando Neymar percebeu que esqueceu de comprar pneus novos. De repente, com a chuva, ele rastejava sobre uma Ferrari destruída. Por sorte, Neymar chegou ao treino e seguiu fazendo manchetes. Meio que me lembra do criminoso que quase matou uma lenda do futebol só para aparecer nas notícias. Antes de cometer esse crime sinistro, Peter Mengs já se tornava um dos assassinos mais notórios da Suécia. E depois de uma onda de assassinatos que durou 7 anos, os detetives finalmente perceberam, investigaram a fundo e Peter foi condenado à prisão perpétua. Em vez de guardar segredos, ele revelou tudo em seu novo livro. E em uma das histórias, ele chocou o mundo ao admitir o que fez secretamente com Zlatan Ibrahimovic. Nos anos 2000, Zlatan virou um dos atletas mais icônicos da Suécia. E por causa de seu status de celebridade, Peter não era apenas mais um fã sedento. Em vez disso, ele via Zlatan como a vítima perfeita. Peter admitiu que ficava nas sombras analisando cada movimento de Zlatan. E com Zlatan constantemente nos holofotes, Peter queria um pouco dessa fama para si mesmo. Ele via Zlatan como chance de sair em grande estilo e sempre notava sua obsessão por supercarros. Peter viu quando ele chegou em seu carro de $1 milhão e parou no meio da rua. Quando ele viu isso, foi a gota d'água. Peter correu para casa para pegar uma arma, pois não queria destruir o carro de Zlatan, mas sim tirar a própria vida. Mas quando Peter voltou, Zlatan já tinha ido embora, e o resto é história. Porque Peter acabou sendo condenado à prisão perpétua. Atualmente, Zlatan pode usar seus carros e morar tranquilo, ao contrário do jogador de futebol que sofreu um assalto fatal. Após gastar $2 milhões em uma mansão, Dele Alli acreditou que segurança armada 24 horas garantiria sua proteção. Mas do nada, todo mundo ao redor de Dele, até mesmo seus próprios companheiros de equipe, começou a se tornar vítima de assaltos. E isso nem era a pior parte. Veja, o Dele mal sabia que estava sendo vigiado nas sombras, e numa noite, enquanto estava em casa jogando sinuca. Assaltantes invadiram a casa e o pegaram de surpresa. Os assaltantes sacaram facas, agrediram-no e insistiram em levar toda a sua coleção de joias. E assim que encontraram, fugiram do local com $300 mil nas costas. Dele é um cara de sorte, só perdeu suas joias enquanto uma lenda do futebol quase perdeu a vida após cirurgia dos médicos. Com apenas 19 anos, Thiago Silva viajou pelo mundo todo, buscando se tornar o maior jogador de futebol de todos os tempos. Só por perseguir seus sonhos, quase perdeu a vida.
Depois de uma viagem à Tailândia, do nada, ele começou a se sentir mal. Uma tosse, um pouco de suor, provavelmente não era nada muito sério, então Thiago deixou pra lá. Mas apenas alguns dias depois, os sintomas dele pioraram ainda mais. Lutando para correr, andar ou até mesmo respirar, ele foi imediatamente levado ao hospital, onde os médicos fizeram vários exames e foi aí que descobriram que os pulmões de Thiago estavam completamente tomados por bactérias mortais. Então os médicos disseram a ele que, se não recebesse tratamento médico imediatamente, teria apenas 2 semanas de vida e a única maneira de salvá-lo seria removendo parte do pulmão. Agora, obviamente, numa situação dessas, parece uma decisão óbvia. Mas a parte trágica disso era que se ele fizesse a cirurgia, nunca mais jogaria futebol. Thiago então enfrentou a decisão mais difícil que podia imaginar. Mas eventualmente ele cedeu e os médicos começaram a trabalhar. Depois de tudo isso, a família de Thiago sabia que ele arriscou tudo por eles. No fundo, sabiam que ele sofria ainda mais. Para Thiago, continuar sem o futebol era basicamente viver a vida sem um propósito. Então, contra as ordens do médico, Thiago decidiu simplesmente arriscar. Ele deu pequenos passos, voltou ao campo e dedicou tudo à sua paixão. Até que aquilo ali se tornou a maior decisão da vida dele. No fim, ele se tornou um dos maiores defensores da história do futebol. Quando você cresce assim, nem todos são fãs, alguns sentem inveja. E Cristiano Ronaldo aprendeu isso da pior maneira. Como todos sabemos, Ronaldo tem uma certa obsessão por carros. Mas considerando que isso já fez com que ele ficasse cara a cara com a morte, você pensaria que Ronaldo teria aprendido a lição. Até que certa noite tudo mudou fatalmente. Depois de uma partida, Ronaldo quis impressionar sua garota, então ele a levou para dar uma volta em seu novíssimo Audi R8. Todo mundo conhece o Ronaldo. Ele não comprou o carro só pela aparência. De repente ele só viu luzes vermelhas e azuis e parou o carro. Quando o policial se aproximou da janela, você pensaria que o Ronaldo ia cooperar, né? Mas quando o policial pediu os documentos, o Ronaldo perguntou: "Você não sabe quem eu sou?" Então, como ele se recusou a entregar qualquer documento, as coisas escalaram rapidamente. E sendo um dos caras mais famosos do planeta, assim que houve confusão, fãs de todos os lados invadiram o local. Mas foi aí que um hater do Ronaldo apareceu. Agora você pensaria que com policiais por perto, todo mundo, sabe, evitaria quebrar a lei. Mas esse cara era um psicopata, ele está bem na frente da polícia. Ele literalmente ameaçou matar o Ronaldo. Quando os policiais ouviram, deixaram o Ronaldo em paz e prenderam o hater perturbado. Mas veja, o Ronaldo não é o único que quase foi morto por causa de um mal-entendido. Imagine jogar o maior jogo da sua carreira e quase ser assassinado. Bem, tudo aconteceu durante a Copa do Mundo de 98. David Beckham estava se tornando o rosto do futebol e depois de ser capa do Federação Internacional de Futebol Associação 98, só restava uma coisa a fazer. O clube da Inglaterra não vencia uma Copa do Mundo há mais de 30 anos. Então, se Beckham ajudasse nisso, seria para sempre o herói do país. Todos sabem como a Inglaterra ama futebol. Esse jogo era tudo ou nada, não só vencer ou ir para casa. Mas se Beckham soubesse onde estava se metendo... De qualquer forma, ele entrou em campo com sangue nos olhos. Só no primeiro tempo, os dois times marcaram 2 gols cada. Além do jogo empatado, quase houve briga em campo. Tudo estava à altura das expectativas. Até que com o país inteiro dependendo dele, Beckham perdeu a cabeça, levou um cartão vermelho e foi expulso. Esse único erro literalmente custou à sua pátria a Copa do Mundo. Então, no dia seguinte, Beckham passou de um dos jogadores de futebol mais amados para ter um país inteiro literalmente querendo vê-lo morto. E não só Beckham se tornou o inimigo público número 1, como toda a sua família virou alvo. Por anos, Beckham tinha medo até de sair de casa porque temia que a qualquer momento pudesse quase morrer. O único jogador que esteve a milímetros de perder a vida em campo, ou daquela vez em que a família inteira de outro jogador foi feita refém. E eu sei que você quer ouvir mais sobre isso. Então é só clicar neste vídeo bem aqui.